Olá, começa agora aqui pela TVL e também pela Rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado, aquele espaço que você de casa já conhece bem. A cada edição nós recebemos aqui um dos 40 parlamentares catarinenses para falar sobre as suas ações, os seus projetos, os debates que vem trazendo para a Assembleia Legislativa e que, evidentemente, mexem e interferem diretamente com o dia a dia dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Júlio Ronconi, ele que é líder do PSB aqui na Assembleia Legislativa e recentemente assumiu uma cadeira no Parlamento Catarinense, substituindo o deputado Patrício Destro, que está em licença. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, prazer é todo meu. Estou sempre à disposição. Deputado, sua posse aqui na Assembleia recente. Sua experiência anterior tinha sido como vereador em Rio Negrinho. Diferença? Bastante, né? A diferença de você ocupar um lugar na Assembleia Legislativa, você muda da água para o vinho, né? A princípio, você no município, você tem acesso às entidades públicas, aos órgãos públicos. No Estado, você tem acesso aos órgãos e às entidades públicas, que é um órgão maior, né, em termos de busca de recursos e tudo mais, para ajudar no desenvolvimento da tua região. Então, a diferença é que você tem contatos com as mais diversas, o mais variado tipo de pessoas, né? Desde o mais simples até o empresário mais poderoso, digamos assim, mais forte. E o interessante é que a gente consegue conversar com todos eles de igual para igual, né? Para mim nunca teve diferença, eu que fui presidente do sindicato dos servidores públicos, de servidores, né? Não é nem da classe patronal, da classe trabalhadora, por mais de 10 anos. E então a gente tem esse fácil acesso em todas as categorias, em todas as classes. Deputado, o senhor é natural de Rio Negrinho, Sim. região do Planalto Norte. E quando da sua posse, mencionou que apesar de o senhor ser deputado estadual e lutar pelas demandas não só da região, mas de todo o estado, evidentemente sua cidade vai ter um carinho especial durante esses 2 meses de mandato. Nós tivemos recentemente a ocorrência de chuvas fortes em várias cidades do estado e Rio Negrinho foi uma das afetadas mais uma vez. Isso é um problema que Rio Negrinho vem enfrentando há vários anos. Antigamente nós tínhamos chuvas e enchentes de 10 em 10 anos. Nós tivemos uma em 83, uma em 92 e depois em 2000 tivemos novamente e 2002 e assim parece que o período está se encurtando, né, entre as enchentes. E já existem projetos em Rio Negrinho com o objetivo de acabar com as enchentes. Esses projetos, claro, custam caro, são projetos de viabilidade, se não acabar com a enchente, mas pelo menos de diminuir, como é o caso da limpeza do leito do rio. Muito se fala, muito já se fez em relação a outras cidades, como o caso de Brusque, Blumenau, que fizeram essas ações, tomaram essas atitudes e o resultado foi muito bom. As pequenas enchentes não atingiram mais essas cidades. Claro que as grandes enchentes ficam difíceis. Recentemente tivemos uma reunião com o secretário da Defesa Civil, Milton Obres, que é uma pessoa fantástica, muito interessada em resolver esse problema em todo o estado de Santa Catarina e nos prometeu uma atenção especial para a nossa região, principalmente para Rio Negrinho, nesse aspecto. Nos solicitou que fizéssemos o projeto novamente, né, da limpeza e inclusive da construção de um dique na cidade, com o objetivo de apresentar à secretaria e nós podermos cobrar isso do governador. Inclusive, com ele estando junto, numa reunião com o governador, solicitando a liberação de verbas para esse projeto. Outra demanda, né, que requer, evidentemente, a liberação de recursos para que ela possa sair do papel é a questão da pavimentação de algumas ruas de acesso, não só dentro do município, mas também ao município de Rio Negrinho, né? Rio Negrinho tem algumas localidades que realmente necessitam, né? Para o desenvolvimento da cidade, um fator que é fundamental e que nós estaremos cobrando juntamente com a liberação do asfalto é a conclusão do aeródromo de Rio Negrinho. E para a conclusão do aeródromo de Rio Negrinho, que é um projeto que realmente vai viabilizar bastante a questão do desenvolvimento da nossa cidade, o asfalto até o aeródromo, que é um local retirado da cidade, mas que vai necessitar, né, desse asfalto justamente por conta das demandas que vão estar acontecendo em relação ao aeródromo. O aeródromo, só para o nosso telespectador poder entender, se trata exatamente do que, deputado? É um projeto diferente do aeroporto. No aeroporto ele pode ter a possibilidade, ele tem a possibilidade de grandes aviões, aeronaves de embarque e desembarque. O aeródromo ele é um mini, digamos assim,
um aeroporto. Uma estrutura mais enxuta. É uma estrutura mais enxuta. A pista ela não é para grandes aeronaves, mas é para pequenas aeronaves, para embarque e desembarque, o que para a região seria maravilhoso. Né? Nós teríamos a possibilidade de ter um aeródromo funcionando para empresários poderem estar usando essa pista como uma alternativa aos seus deslocamentos. Insere o município num contexto importante, inclusive econômico. Fundamental. Né? Fundamental. No sentido econômico, grandes empresas acabam se estabelecendo onde tem condições, né, de deslocamento. Hoje em dia a gente sabe que a questão viária é muito importante. Né? Não adianta você ter a tua empresa num local que você não consegue escoar a sua produção, que você não consegue se deslocar de forma rápida, principalmente para grandes empresários que às vezes necessitam estar em 2 lugares no mesmo dia, né, e 2 lugares distantes. O aeródromo vai possibilitar essa situação, o que para o mundo empresarial é muito importante. Né? A questão de pavimentação de vias no município, nós temos vários bairros que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade, onde tem pessoas, muitas pessoas que moram nesses bairros, e são bairros que ainda são muito habitáveis, muito habitados. Entretanto, a situação das ruas são caóticas. Né? Choveu, você entra, e nós estamos falando de centenas, milhares de moradores. Né? Temos o loteamento Paulo Becker, que é um exemplo. É um loteamento que não é muito antigo, ele é praticamente novo, mas no contexto da cidade ele é um loteamento novo, mas que precisa de pavimentação. Nós temos a Morada do Sol em Rio Negrinho, que também faz parte do bairro Serrinha, onde nós temos muitas casas, muitas ruas que precisam ser pavimentadas. Né? Nós temos no bairro Seramarte também, no bairro São Pedro, em Rio Negrinho, ruas que realmente são um caos e que precisam de pavimentação. E isso a gente só vai conseguir cobrando do governo do estado. Por isso que é importante, eu sempre digo que é importante uma cidade ter o seu deputado, uma região ter o seu deputado, porque a gente consegue força, acaba tendo essa possibilidade de cobrar mais do governo do estado investimentos que sejam importantes para a cidade. Deputado, em relação à cobrança do governo do estado, a Assembleia Legislativa agora está no momento em que está discutindo o novo plano de previdência para os novos servidores, aqueles que ainda serão admitidos como servidores efetivos no quadro estadual. Mas o senhor veio com uma proposta de a gente começar a pensar um pouquinho naquilo que já foi consolidado em termos de previdência aqui no estado. Sim. De onde é que surgiu essa ideia? O que o senhor pretende com isso? Hoje, a Previdência Social, o plano que está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa, é um plano que prevê elaborarmos propostas e estudarmos a legislação no tocante daqui para frente. Ou seja, quem ingressou no serviço público até então fica sob a égide da lei anterior, e quem ingressará a partir do momento da aprovação da lei vai ingressar com uma nova situação, uma nova legislação em vigor, que é o que foi apresentado pelo governador Raimundo Colombo, que, aliás, diga-se de passagem, é muito bem pensado. O governador tem atuado em questões importantes no estado, e essa questão da previdência é fundamental para as contas públicas do estado de Santa Catarina. Se nós realmente não olharmos para essa questão, em 20 anos o estado não terá condições absolutas de pagar qualquer pensão, porque estará quebrado, literalmente quebrado. E o senhor vai ter uma participação efetiva nesse processo, porque o projeto chega à Assembleia Legislativa com regime de urgência, Sim. Ou seja, em 45 dias precisa de um posicionamento do Legislativo, que é o tempo que o senhor ainda vai estar aqui conosco na casa. Exatamente, e vamos fazer de tudo para ajudar o governo do estado de Santa Catarina na aprovação desse projeto. Claro que nós vamos estudá-lo, vamos analisá-lo, justamente para que ele tenha condições e viabilidade de ser aplicado a partir do momento da sua aprovação e num futuro que não seja muito próximo. A viabilidade dele deve ser durante muitos anos, para evitar lá na frente de se renovar a legislação, verificar novamente, porque as legislações anteriores acabaram não prevendo muitas questões. Acabaram dando direitos a algumas pessoas, e não vou dizer a todos, mas a algumas pessoas, como é o caso das pensões vitalícias, né? Quer dizer, pensões que muitas pessoas recebem, aliás, muitas não, poucas pessoas recebem, mas um valor exorbitante, exagerado, por conta de ficarem 2 meses num cargo, por conta de ficarem 1 ano, 2 anos. Isso tem que acabar. No serviço público, ou se olha as questões de frente e se encara ela de frente com o objetivo de você realmente fazer as alterações que são necessárias, pensando num futuro próximo e num futuro a longo prazo, né, justamente para que o poder público possa
reinvestir na sociedade. Sem isso, não tem como. Quando a gente fala de previdência, automaticamente de trabalhador, a gente pensa no futuro, mas não pode deixar de olhar para o presente, né? Sim. E o senhor também tem uma proposta de fomentar a questão do emprego, especialmente na região do Planalto Norte. A região do Planalto Norte hoje é uma região, em termos de geração de emprego, um pouco esquecida pelo governo do estado. A gente deve estar sentando com o governador e fazendo essa solicitação para que o governador olhe com mais carinho para a região do Planalto Norte e faça com que outras empresas acabem se instalando no município. O município de Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Mafra, são cidades, são municípios que estão instalados num contexto regional bem interessante. Por quê? Porque ele tem saída para o Rio Grande do Sul, através de duas BRs, ele tem saída para o Paraná, ele tem saída a São Paulo, ele tem escoamento da sua produção pelos portos de Santa Catarina. Com a conclusão do aeródromo, nós teremos condições, né, de também poder escoar a nossa produção via aérea, se for o caso. Nós temos condições de escoar via trem. Nós temos a América Latina Logística, que passa por Rio Negrinho e São Bento do Sul, que poderia tranquilamente fazer o transporte através do transporte ferroviário. E sim, a nossa situação é excelente, nosso contexto regional em termos de logística de transporte é muito boa. Agora, nós precisamos que olhem para a nossa região e digam assim, lá vamos instalar empresas para o desenvolvimento da região. A gente sabe que não adianta só o município fazer incentivo de impostos, doação de terrenos, se o governo do estado não der o incentivo para que as empresas lá se instalem também. Então, um incentivo vindo por parte do governo do estado, levando uma empresa de peso para a nossa região, essa empresa atrai outras ao seu redor que façam que o município cresça. Eu sempre digo e sempre repito onde eu vou, que a geração de emprego faz com que a concorrência de empregos acabe acontecendo na região. Então, se você tem uma empresa, você tem 100 funcionários e se instala outra empresa com 300 funcionários, a probabilidade do teu funcionário buscar um salário melhor e uma condição melhor na outra empresa é muito maior. E isso tem a ver também com a capacitação, enfim. Exatamente. É um ciclo, né, virtuoso. Isso acaba, exatamente, criando um círculo virtuoso. A empresa não vai querer perder o seu funcionário, consequentemente vai precisar pagar melhor para ele. Ou vai precisar qualificar melhor a sua mão de obra. E isso faz com que a empresa também melhore. Então, muitos empresários têm medo da concorrência. Eu sempre digo que a concorrência ela é salutar. Ela vem porque faz com que você enxergue para dentro da tua empresa, para dentro do seu local de trabalho e veja onde você pode estar melhorando. E a nossa região precisa desse incentivo urgentemente. Deputado, tem outros temas que o senhor já apontou quando da sua posse que seriam temas importantes para serem discutidos nesses seus 60 dias aqui de suplência, e eu tenho certeza que vamos ter a oportunidade de conversar mais vezes durante esse período, mas não gostaria de encerrar a nossa conversa sem antes o senhor nos dizer aos telespectadores do Estado o que eles podem esperar nesses 60 dias do deputado Júlio Ronconi. Podem esperar muito trabalho. Eu vou trabalhar muito forte. Até ontem estive... aliás, hoje de manhã estive às 7h30 no gabinete para abrir o gabinete. Nós temos trabalhado até às 11 horas da noite no gabinete, na busca de projetos e pegando ideias de pessoas das mais variadas classes sociais, dos mais variados tipos. As pessoas vêm com ideias para que nós possamos apresentar. Então, nós estamos formatando um pacote de projetos e de situações para o estado de Santa Catarina, com o objetivo de nas próximas 2 semanas, no mais tardar, estar ingressando com projetos de lei de cunho estadual, com o objetivo de regulamentar situações em todo o estado, para várias pessoas. E na nossa região nós vamos trabalhar muito forte mesmo na busca de recursos, principalmente na questão da área da saúde também, que hoje em dia a gente sabe que é um caos, é um buraco sem fundo, mas que se nós começarmos a pensar políticas de investimento dentro do setor da saúde, nós vamos ter, assim como a Previdência Social, nós vamos ter realmente de médio a longo prazo uma virada na questão da saúde. Não se pode pensar a saúde hoje como uma situação simplesmente de aportar dinheiro todo mês, aportar dinheiro e você não ter retorno. Então, ou se trabalha com esse tipo de situação, com planejamento e visando um futuro de que aonde nós queremos chegar,
ou o município vai ficar o tempo todo tendo que aportar dinheiro, o governo do estado aportando dinheiro nas entidades que acabam às vezes não tendo um planejamento. Não é pouco trabalho. A gente espera que o senhor consiga bastante. iniciar esse processo nesses 60 dias. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição para o que precisar. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!